Olha só, questão selecionada aqui para vocês diz o seguinte. Um físico construiu um protótipo de um acelerômetro com um pêndulo simples de massa M e de comprimento L. Para testar o equipamento, ele realizou uma medição de período T em um laboratório com um pêndulo oscilando em pequenas amplitudes. Assinale a opção correta acerca desse protótipo referida nessa situação hipotética. Olha só, é uma questão oficialmente teórica, mas essa é um tipo de questão teórica para sabido. Em primeiro lugar, o cara tem que saber a fórmula e depois o cara tem que saber interpretar a fórmula. A gente pode até deduzir, mas primeiro nós temos aqui o assunto chamado MHS. Dentro desse assunto chamado MHS tem esse conteúdo chamado pêndulo simples e esse conteúdo de pêndulo simples, em tese, é um fio amarrado a um objeto. Um fio de comprimento L e massa M, sobre a influência de quem? A influência da gravidade. Aí a gente pega esse pêndulo e balança ele, pequenas amplitudes para que a fórmula possa ser, vamos dizer assim, obtida. Quem lembra qual é a fórmula do período de um pêndulo simples? Tem que estar ligado, meu irmão. Ah, professor, eu sei deduzir. A gente pode até deduzir aqui, porque é rápida a dedução, tem muita gente que não lembra. Mas agora eu quero a fórmula. Qual é a fórmula do período do pêndulo simples? E aí, quem se aventura? Estou olhando aqui, para ver que, se alguém faz um áudiozinho. 2π raiz quadrada de L sobre G. Tem certeza? Yes. Muito bem. Foi só para tirar onda. 2π raiz de L sobre G. Exatamente. Mas essa questão, ela não se resolve só com essa fórmula. Mas com essa fórmula a gente já elimina vários itens. Olhando para essa fórmula, a fórmula está dizendo que o período depende ou independe da massa. Estou escutando, vai? A fórmula não tem massa. Não tem massa, independe da massa. Daqui a pouco a gente vai ler as alternativas e vai estar dizendo, o período depende da amplitude. Se eu puxar um pouco mais o pêndulo, será que demora mais? A fórmula diz algo a respeito disso? Diz que não depende. Depende, tem amplitude aqui na fórmula. Vou fazer a leitura então de alguns itens. Se a massa do pêndulo for menor, a frequência vai aumentar. Lembrar que para obter frequência é só período, é o inverso da frequência, sim. Mas se não depende da massa o período, a frequência também não depende. E se não depende, esse item ele é falso e a gente não vai marcar ele. De novo, depende da amplitude? Não, depende do comprimento e depende da gravidade. Se a amplitude for diminuída, o período vai ser maior, não vai acontecer nada. Isso é estranho, hein? Porque quando eu mexo na amplitude, o ser emocional que vive dentro da gente, ele vai percorrer uma distância maior, vai levar mais tempo. Não é. Porque quando ele percorre tem mais distância, ele ganha mais velocidade e acaba levando o mesmo tempo. Mas tem que lembrar que não pode exagerar não, hein? É para pequenas amplitudes, então sem exagero. Pois é, o período, ele independe do comprimento. É verdade isso, que o período independe do comprimento? Falso, porque o período depende do comprimento. O período depende do comprimento. Se o comprimento quadruplicar, quantas vezes o período aumenta só? Porque tem essa raiz aí na jogada. Tudo bem, mas ele está dizendo que independe, então é falso. Já eliminamos 3 possibilidades. Já tem uns 50% de chance de acertar. Se esse mesmo experimento fosse realizado dentro de um elevador, com a aceleração para cima, será que o pêndulo teria período menor? Isso daqui é uma coisinha diferente, mais chique, mais elegante. Essa parte que coloca dentro do elevador, acelera para cima ou acelera para baixo, tem a ver com a chamada gravidade eficaz. Nós sabemos que quando a gente entra no elevador, se colocasse uma balança debaixo dos nossos pés, se esse elevador acelera para cima, a gente pressionava mais a balança. Pressionar mais a balança marcaria um peso maior. E esse peso é maior não é porque a nossa massa aumentou, é porque a gravidade efetiva aumentou. Então, quando ele é acelerado para cima, a gravidade efetiva é a soma da gravidade que tinha mais a aceleração do elevador. Então, nesse item D aqui,
ao dizer que a gente colocou o pêndulo dentro do elevador e o elevador foi acelerado para cima, faz com que essa gravidade seja a gravidade eficaz. Acelerado para cima, entre aspas, o peso aumenta, a gravidade fica maior, é G mais A. E se a gravidade então vai ficar maior, o período vai ficar o quê? Vai ficar menor, porque tem essa relação inversa. Período é inversamente com a raiz quadrada dessa gravidade efetiva. Vamos ver então se esse item vai ficar legal? Ó aqui, ó. Se ele tiver acelerado para cima, a gravidade eficaz, ela vai aumentar, consequentemente o período vai ficar menor e esse item é o item verdadeiro, é ele que a gente vai marcar. Questão diferente, legal. Mas vamos ver o outro. Se o comprimento do período fosse maior, então o período seria menor. Não pode, né? Isso aqui a gente já viu. Se o comprimento aumentar, esse período ele também aumenta. Então mesmo que você não tivesse sacado essa história de elevador, como todas, né, a não ser a letra D, já são falsas, por eliminação a gente teria essa letra D como sendo a letra correta, mas fica aí essa história de gravidade efetiva. Tem umas questões elegantes que coloca dentro da espaçonave e aí pede qual é o período do pêndulo simples. Tem que fazer esse jogo aí de gravidade eficaz, efetiva, beleza? Tudo certo? Pessoal que ainda não foi tomar sopa ou está tomando a sopa e assistindo a aula, tudo legal? Vamos para mais uma de MHS, lembrando que todas as questões são da CESP, de provas de nível superior, apesar de serem conteúdos de ensino médio, hein? Toca aí, professor, tô tirando as ferrugens aqui. Ferrugem é importante, passar o white lubezinho aí assistindo aula é fundamental para se motivar para sentar e estudar, hein? 2 horas sentado estudando não vem à toa assim não, a gente tem que forçar a barra. Isso é feito, ó, esse ferrugem que está aí, para poder conseguir ficar muito tempo estudando, tem que tirar o ferrugem mesmo. Vamos fazer então mais questão de MHS. Peguei algumas questões desse conteúdo que eu acho lindo e que a CESP gosta. Dependendo de onde você for fazer a prova, é um conteúdo importante. Falou CESP, tem que estudar ondas desde que seja cobrado esse conteúdo. Olha só, a figura precedente representa um bloco. Tem aqui, ó, uma constante K e um bloco tem massa M. Não tem atrito, está escrito na questão. Com base nessas afirmações, assinale a opção correta. Ó, antes de ir para as opções, nós sabemos que ele vai ficar oscilando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Vai ter um lugar que ele vai estar bem comprimido e vai ter outro lugar que ele vai estar bem alongado. Ele vai ficar oscilando nessas duas extremidades. Nesses dois lugares, a velocidade é nula. Nesse meio aqui, no meio, ele vai estar no máximo de embalo. A velocidade é máxima, beleza? Então, bem, além disso, o que a gente pode dizer é o seguinte. Nesse lugar que ele está muito alongado ou muito comprimido, tem muita aceleração, porque tem muita força, né? Muito alongado, muita força elástica, então a aceleração é máxima. Muito comprimido, tem muita força, a aceleração é máxima. E nesse lugar que a gente chama de x igual a 0, não tem mola, nem alongada nem comprimida. Então não vai ter força elástica, então não vai ter aceleração. Então falou em MHS, tem que ter essa noção aí, que nas extremidades ele para, no meio a velocidade é máxima. Nas extremidades a aceleração é máxima, porque tem muita força, mas no meio não tem aceleração, já que não tem força elástica, está na posição de equilíbrio, sem deformação, beleza? Muito bem. Vamos às alternativas então. A energia potencial elástica associada à mola será negativa. Não, meu irmão. A energia potencial elástica é o velho kx² sobre 2. Energia potencial na mola, não tem sentido falar de energia potencial negativa. Então, ó. E ainda falou, a energia cinética é negativa. Meu filho, energia cinética é mv² sobre 2. Se você encontrar energia cinética negativa, é bronca, viu? Nunca ouvi falar, não. Então, vários motivos para não ser a letra A. Em qualquer ponto de oscilação do sistema, a soma da energia cinética com a energia potencial elástica é constante.
É sim. Por quê, professor? Porque não tem atrito. Se não tem atrito, não tem força dissipativa, a energia mecânica é constante. Uma energia está se transformando na outra. Então, se a cinética está diminuindo, a elástica está aumentando e vice-versa. A energia total é constante. Então, já é a letra B, professor. Pois é. Preciso ler as outras. Aqui na aula a gente vai ler, mas na prova, ó, a gente vai supor que o cara elaborou uma questão excelente e que a verdadeira já foi a letra B e já pularia para a próxima questão. Mas bora confirmar que são falsas as outras. Na posição de compressão máxima, então é aquela região que ele está o máximo comprimido, então ó, o que é que acontece ali? Ele está dizendo que a energia cinética é máxima. Meu irmão, maior compressão, a velocidade é zero. Velocidade é zero, como é que a energia cinética vai ser máxima? Falso. Se o bloco, após comprimir totalmente a mola, for liberado, a energia associada, a energia cinética associada, será inferior à energia armazenada na mola. Não, a energia, uma vai se transformar na outra, então está errado. Na posição de alongamento máximo, olha aqui o alongamento máximo, velocidade nula e a aceleração é máxima. Ele fala que a energia cinética é máxima. Meu irmão, como é que a energia cinética pode ser máxima se a velocidade é zero? Então também não tem sentido. A verdadeira era fácil mesmo, bastava se ligar que se não tem perda, a energia mecânica ela é constante e fim de papo. Se ligou? Fácil demais, professor. Isso é CESP, é? Tô querendo que meu concurso seja CESP. CESP tem um lado bom. Por quê? Não tem falha a questão. Normalmente é difícil ter uma questão nula ou uma questão com bronca. O que normalmente acontece é as pegadinhas que o caba pode escorregar. Ou então a prova é a miséria. Se você olhar a prova de Alagoas de 2018 do concurso da rede estadual que teve lá, na CESP, Alagoas CESP, né, foi uma prova matando. Se você for para o concurso do PFOS que teve, não esse recente, mas o último concurso do PFOS lá do Ceará, a prova da CESP foi arrochando. Essas provas difíceis da CESP, elas são maravilhosas para vocês aprenderem novos conteúdos, aprofundar o que já sabia e esqueceu. Então a CESP é fantástico para aprender, beleza? E fantástico para fazer, desde que você esteja preparado ou dê sorte que seja uma prova facinho. Bora para mais uma questão de MHS? Algum comentário, alguma motivação aí? Conta aí. Tô aqui olhando os comentários e escutando o áudio, hein? Contribuições. Nadinha, estão tomando a sopa, né? Comendo um pãozinho aí, não dá nem para falar. Lembra da motivação, A gente tá ganhando muito dinheiro aqui com visualização, né não, velho? Então a gente tá bastante motivado, que é dinheiro demais caindo no bolso. Cada comentário desse é um acordo que a gente tem no site, a gente ganha R$1.000. A gente sai daqui e já compra um carro ali, ó. Pode botar o comentário que já entra 1.000 conto aqui. É show. Por isso que eu estou incentivando vocês a fazer comentário e depois eu vou buscar os 1.000 contos de cada comentário. É assim. Mais alguma coisa? Tudo certo? Podemos seguir. Mais uma questão, filezinho. Diga. Só esse caso, assim, essa banca da CESP aí, então, no caso, ela tem essas questões fáceis, assim, entre aspas, né? Se não saber o básico ali, questão da interpretação, leva pau. Recentemente, a prova da CESP, que é a chamada SEBRASP, fez a prova da PRF. Os conteúdos foram todos nível do ensino médio. Foi uma prova toda teórica, não teve um cálculo praticamente. Mas muita gente se lascou, porque a forma que ela escreve é perfeita, mas é justamente fazendo a história da casca de banana. Além disso, pode ter questão difícil para torar o nó. Então, ou ela é tipo pegadinha, ou ela é difícil. É raro ela ser uma prova boazinha. Pode ser assim, coisas do passado. Normalmente não é não. Ele sabe escrever a prova querendo lhe pegar. Isso é bom, porque o caba ligado, o cara acerta e o caba desligado dança. É uma prova, entre aspas, justa. Mas CESP é CESP, hein? Ela cobra para torar, cobra o edital todinho. Não fica nada de fora, cai tudo, meu irmão.
CESP, nessa prova da Petrobras, como é uma errada, anula uma certa. Então, dizem que se você não sabe, você pode deixar em branco. Deve deixar em branco. Eu não tenho estratégias de CESP, não. Eu acho que o cara tem que estudar muito, o que sabe faz, mas pode ser que chute, pode ser que não chute. Essa estratégia é bem pessoal, eu prefiro nem sugerir nada, hein? Mas quando é VOF, uma errada anula uma certa. É assim. Não fica com ponto negativo não, fica com 0, mas negativo não fica não. Tem concurso que ainda era mais difícil, que levava os pontos negativos de uma questão para outra. CESP não, só conta, anula só. Beleza? Podemos ir para a próxima, seguindo aqui ainda, MHS, uma questão de novo, de perito aqui de Pernambuco de 2016. Essa foi uma prova que eu vacilei e nem fiz, rapaz. Depois eu fui olhar para ela e disse, mas rapaz, devia ter feito. Olha só. Diz assim, ó, uma peça tem 200 gramas de um brinquedo, oscila em um movimento harmônico simples. Sabendo que a massa da mola é desprezível e que a constante tem valor 20 newtons por metro, essa peça se desloca de uma extremidade para outra de uma trajetória de 20 centímetros. Com referência a essa informação, assinale a opção correta. Ó, meu irmão, o lance é esse 20 centímetros. Você precisa interpretar corretamente o que é esse 20 centímetros. Eu vou ler aqui, ó. Essa peça se desloca de uma extremidade à outra. Como assim de uma extremidade à outra? A gente não desenhou naquela outra questão que ele vai ficar oscilando para lá e para cá, para lá e para cá? Pois é. Vamos fazer aqui, ó, o esqueminha. Ó aqui o nosso brinquedinho que vai ficar balançando. Aqui está a mola bem comprimida e aqui está a mola bem esticada. Essa distância entre uma extremidade e a outra é que é 20 centímetros. Mas isso representa a amplitude dessa oscilação. A gente não falou que aqui, ó, é o meio que representa o zero? Então se é 20, esse cara aqui, ó, é 10, né? Esse seria menos 10, dependendo de quem é positivo. A moral da história é que você tem que sacar que a amplitude do movimento não é 20. A amplitude do movimento é 10 centímetros, beleza? Que é do 0 ao 10, do 0 ao menos 10. Esse é o tchan da questão. Muito bem. Ó, vamos aqui às perguntas, né? Nesse sistema, o período depende da amplitude e da constante da mola. Meu irmão, período do pêndulo simples era 2π raiz de L sobre G. E o período do oscilador massa-mola também tem 2π. Mas quem lembra aí da formulazinha, hein? Eu nem deduzi. Se sobrar tempo na aula e você me pedir, a gente faz essas deduções em 2 minutinhos cada uma no máximo. Mas cadê a fórmula? Quem lembra a fórmula aqui, ó? Tô aguardando sugestões e comentários. Oscilador massa-mola, conta aí. Vá, pare de comer o pão, conte aí. Todo mundo comendo. Lembra não? M sobre K. M sobre K aqui, ó. M sobre K. É, exatamente. Quanto mais pesado, é mais difícil para ele ir e voltar. Isso é preconceito, professor. Massa maior leva um tempo maior. É verdade. E quando a mola é dura, é difícil de puxar, mas depois que você puxa, ele volta rapidinho. Mola dura quer dizer que tem constante grande. Quando essa constante é grande, o período ele é pequeno. Então, ó, tem que decorar essa fórmula, é bom. É bom saber deduzir, é bom também. Mas para essa questão, a gente tinha que saber a fórmula para poder responder logo. Ele diz assim, ó, o período depende da amplitude? Não, não depende de x. O período depende da massa e da constante. Então, a letra A é falsa. A peça vai ter 2 metros por segundo no ponto de repouso. Eu fiquei assim em conflito. Meu filho, se ele está chamando ponto de repouso, como é que ele vai ter velocidade de 2 metros por segundo? Você está tirando onda na minha cara. Se o ponto é de repouso, mas isso aqui está tão estranho que eu vou deixar, eu não vou nem escrever verdadeiro e falso. Mas assim, eu não vou dizer que aposto minha vida que é falso, mas... Ponto de repouso. É, ponto de repouso. Ponto de repouso não é a posição de equilíbrio, não? X igual a 0? Ah, eu não entendi não. Como é que tu sabe que o ponto de repouso é ali? Não sei. Pra mim não ficou claro isso não, mas você pode estar certo, beleza? Deixa o guardadinho pra gente poder seguir. A aceleração máxima, por isso que eu não quis dizer verdadeiro e falso, sou o seu argumento.
Mas, para mim, ponto de repouso é onde ele para. Onde ele para, será que a posição do equilíbrio tem sentido? Tem sentido. Vamos ler as outras. Se todas forem falsas, exceto essa, aí eu digo que essa é verdadeira. Então, a gente vai analisar as outras, tá bom? A aceleração máxima da peça ocorre no ponto de elongação máxima. Elongação máxima é quando ele está supraesticado. Então, quando ele está supraesticado, é aqui, ó. Nesse lugar que ele tem elongação máxima, ele está parado, porque ele não está parado nas extremidades, não é isso? E nesse lugar, a aceleração é máxima que a gente viu. Nesses dois lugares aqui, ó. Então, tá certo, professor. Elongação máxima é nesse lugar, e nesse lugar tem a aceleração máxima. Muito bem. Então, ó, a aceleração é máxima, então como é? A aceleração é máxima no lugar onde o ponto de elongação é máxima, tá certo? E aí? E aí que eu marcaria C. Mas, professor, e aquela outra? Vamos ver se tem mais conflito? A equação horária é dada por essa expressão. Meu irmão, quem já estudou MHS precisa decorar 3 formulazinhas. A fórmula do X, do V e do A. A fórmula do X é A de amplitude, cosseno de ômega t mais φ0. Então, a amplitude não é 20 centímetros. A gente comentou aqui que a amplitude é 10 centímetros. 10 centímetros passando para o sistema internacional é 0,1 metro. Então, ó, 0,1 metro não pode ter esse fator 0,2. Então, esse item já é falso. A energia potencial elástica será máxima em x igual a 20. Rapaz, agora, veja bem, x igual a 20 tem que ter cuidado. Por que tem que ter cuidado? Meu irmão, ele falou por acaso onde é x igual a 0? Ele falou que a distância entre as extremidades vale 20. Mas a gente está acostumado, abra seu coração, que se a distância entre as extremidades é 20, é porque no meio é 0, para um lado é 10 e para o outro lado é menos 10. Então, em tese, essa posição 20, ele não chegaria nem lá. Mas, professor, assim tá ruim. Assim tá ruim mesmo, porque, ó, para mim, ponto de repouso é quando ele para. Não é aquele... Aí lascou, vamos pedir para anular. Pode ser, mas eu marcaria sem confusão aqui, ó, a letra C. Pois é. Ele não falou onde é o 0? Como é que eu vou dizer que 20 é na extremidade? Não posso dizer isso, ele não falou isso. Mas então foi mal feito, você está esculhambando a CESP. É melhor esculhambar a CESP que a minha esculhambar. Mas veja bem, você então ó, vai fazer sua avaliação. Professor, essa questão não foi nula não, rapaz, eu não olhei o gabarito final não. Mas ela é de Pernambuco, CESP 2016, é fácil achar. Eu aposto que é letra C, mas fica aberto para você procurar e qualquer dúvida, você fala comigo no privado, aqui. Agora a gente não pode nem mentir, porque o cara vai logo no Google e já acha, né? Então fique à vontade para interagir, beleza? Essa é uma questão simples, mas que tinham 2 itens ali, um pouquinho, vamos dizer assim, mal assombrado. Aceitando sugestões e comentários, fala aí. Tem que arengar também com a banca, não pode aceitar tudo não, às vezes a gente é sabido e ela não é. Então não pode, né, tem que discutir, vamos juntos aí caminhando. Vamos aqui fazer mais questões de ondas. Essa equação tem muita gente que esquece, é aquela história, quem não está praticando vai esquecendo. Lembra que quando a gente tem um menininho aqui, ó, aí eu coloco uma corda, aí coloco essa corda aqui, ó, para balançar. Aí ela fica para lá e para cá, forma esse padrão de onda que se movimenta com a velocidade V. Isso aqui, ó, eixo Y, isso aqui, ó, eixo X. Como é que esse Y varia com X e o T? A formulazinha é assim, ó, Y máximo, seno de Kx, mais ou menos ômega T, mais φ. Muita gente não lembra dessa expressão. Essa questão é a chamada cara crachá. Como assim cara crachá? É você olhar para esse cara e descobrir quem é a amplitude. Quem é o Y máximo? É o cara que multiplica o seno. Então o Y máximo é 0,21 metros. Quem é o K? É o cara que multiplica X. Então esse K, que é o chamado número de onda, ele vai ser π sobre 7. Tem fórmula para K? Tem. A fórmula de K, de número de onda, é 2π sobre lambda. Precisa decorar, hein? Esse K é 2π sobre lambda.
Se você cancela esse π aqui, ó, e faz meio pelos extremos, você na prática obtém um comprimento de onda, 14 metros. De maneira análoga, o cara que multiplica T é ômega e o cara que multiplica T é 4π. Então, ômega é 4π. Mas tu lembra a formulazinha de ômega? A formulazinha de ômega, ômega é o velho 2πf. Só que a gente acabou de visualizar nesse cara crachá que ômega vale 4π. Então, se 4π é 2πf, quando a gente simplifica aqui, ó, a frequência é 4 dividido por 2. A frequência é 2 Hz. E aí aquela fórmula mais comum de ondas, V igual a lambda F. Então, ó, se eu tenho o comprimento de onda, que foi 14, e tenho uma frequência que foi 2, 14 vezes 2, eu descubro a velocidade de propagação dessa onda. A velocidade de propagação dessa onda foi 28 metros por segundo. E essa é uma das perguntas que foi feita. Qual é a velocidade de propagação da onda? 28. Ah, professor, só tem essa que é 28, eu vou marcar a letra B. É verdade. Mas e a outra pergunta? É o período. Período, a gente já sabe que é o inverso da frequência. Então, para achar o período, é 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5. 0,5 Hz. Bateu, professor. Então, é a letra B mesmo, confirmado. Não teve nenhum drama, nenhum problema nessa questão. Precisava só lembrar a fórmula que normalmente se vê lá em Física 2. Difícil ensinar essa fórmula no ensino médio, hein? Praticamente a gente já não ensina mais esse tipo de coisa no ensino médio, mas você tem que estar ligado. Então não é só porque você dá aula que você sabe vai fazer a prova boa, não. Tem que estar relembrando as coisinhas do velho Halliday. Conta aí, fizemos mais uma de ondas e agora a gente vai fazer mais duas de ondas para finalizar e começar elétrica. Mas estamos naquela fase do motivacional. Tudo certo aí? Questão fácil. Pois é. O aulão passado é que foi matando. Cada questão era um assassinato. Se você ainda não assistiu o aulão anterior da EUF, se quiser se sentir assim, não tão inteligente, eu recomendo que você assista esse aulão, porque o aulão foi caprichado, questões matando. EUF é o poder. Mas, dependendo do seu foco, esqueça EUF e siga realmente no que interessa a cada momento, né? Concurso é estratégia, então você precisa sacar o que tem que fazer para estar bem no concurso. Passa no concurso, não é o mais sabido, é o mais preparado. Então tem que estudar os conteúdos que não são específicos, tem que estudar o que está dentro do edital, estudar tudo, não é para estudar só algumas coisas. Mas, professor, eu não me lembro das coisas de ensino superior. Tem que começar, tem que entrar na fila. Quem não estuda as coisas de ensino superior, dificilmente passa num concurso de nível, vamos dizer assim, excelente. Pode passar num de prefeitura, num da rede estadual, mas excelente não é brinquedo não. Perguntando aí, cadê o aulão? Tem que pedir no privado, meu irmão. No privado você me pede, professor, me dê o aulão aí eu forneço o link, entendeu? É assim que funciona. Pedindo, quem não chora não mama, essa é a ideia. De boa, vamos fazer uma questão envolvendo nível sonoro, aquela parte de acústica, bora? Lembrar de nível sonoro, decibéis, quem é que lembra aquelas formulazinhas de decibéis? Muita gente aqui não está ensinando, não lembra de jeito nenhum. Bora lá? Olha só, questãozinha da CESP. Uma pessoa utilizou um aplicativo de medição de intensidade sonora em seu smartphone para precisar a intensidade sonora de dois ambientes diferentes, A e B. Ele constatou que no local A a intensidade sonora foi de 60 decibéis e no local B a intensidade sonora foi de 40 decibéis, uma diferença de 20 decibéis. Acerca das informações dessa situação hipotética, assinale a opção que indica quantas vezes a intensidade sonora de A foi maior do que a intensidade sonora de B. Essa é uma questão que você só faz lembrar da fórmula de nível sonoro, que é o chamado beta. Beta, e aí? Essa é fácil para quem lembra. Eu só quero a fórmula, é a definição. Qual é a definição? Tem dedução dessa fórmula, não é definição. Qual é a definição para nível sonoro? Quem lembra aí? Participa, mostra que sabe aí. Como é essa? Acústica.
Oi? Conta aí. Olha o cachorro aí participando da aula. Muito bem, cachorrinho, não é? Tem que participar mesmo, concordo. Lembro não. Eu quero que você diga que não lembra, pelo menos eu tô sendo útil em alguma coisa aqui, né não, Homero? Ah, rapaz, tu tem vergonha essa questãozinha aí, ó, formulazinha do ensino médio. Tô brincando, eu tô brincando. Tem um logaritmo na história. Ó, 10 decibéis, logaritmo de quem? A turma tava dizendo ali, ó. De uma razão entre as intensidades I sobre um determinado I0. É essa fórmula que a gente vai aplicar. A gente vai aplicar ela duas vezes. A gente vai dizer que tem um nível sonoro 1 que está associado à intensidade 1. E tem um nível sonoro 2 associado à intensidade 2. Vamos fazer isso? Olha só, não é difícil, é lembrar a fórmula e ter praticado um pouquinho. Às vezes, por isso que eu digo que para aprender física tem que fazer muita questão. A questão, ela acaba fixando o conteúdo. Não adianta você ter lido a teoria e não ter feito questão. Questão fixa o conteúdo, abre a mente para o conteúdo. Ó, nível sonoro, 10 decibéis, logaritmo I sobre I0. Então, vai existir um nível sonoro 1 e uma intensidade 1. Nível sonoro 2, e a gente vai escrever aqui, ó, a intensidade 2. E vai lembrar de umas propriedadezinhas. Ó, o A teve nível sonoro 60 e o B teve nível sonoro 40. Então a gente vai fazer nível sonoro de A menos o nível sonoro de B. Então eu vou colocar esse 10 decibéis em evidência, porque ele tem nos dois lugares, e eu estou subtraindo, é isso que eu estou fazendo, estou subtraindo nível sonoro 1 menos nível sonoro 2. Coloquei em evidência isso aqui, aí vai ficar logaritmo de IA sobre I0 menos o logaritmo de IB sobre I0. E aí, para você matar essa história, é lembrar daquela propriedade logaritmo de x menos logaritmo de y, isso é o logaritmo de x sobre y. Não tem essa propriedadezinha? A gente vai fazer isso. Não tem uma subtração? A subtração eu transformo aqui numa divisão. Então, ó, esse pacotinho vai ficar logaritmo, esse de cima, né? Esse que vem primeiro vai ficar no numerador, IA sobre I0, e esse IB sobre I0 vai ficar no denominador. Só que esse zero cancela. Então isso tudo aqui ó, vai ficar log de quem? De IA sobre IB. Maravilha. Então vamos fazer. Que valor foi o nível sonoro de A? 60. Que valor foi o nível sonoro de B? 40. Isso é igual a 10 decibéis logaritmo de intensidade de A dividido pela intensidade de B. Essa subtração dá 20. 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é 2. Logaritmo aqui, ó, de IA sobre IB. Agora é lembrar a propriedadezinha de logaritmo. Deixa eu escrever aqui, ó, assim, ó. Logaritmo de x é igual a 3. Como é que responde isso? É só um exemplo. Ah, meu irmão, quando não aparece a base é 10. Então isso aqui é 10 elevado à terceira é igual a x. É isso que a gente vai fazer. Então quando não aparece a base é porque a base é 10. Então 10 elevado à segunda é igual a IA sobre IB. E o que ele está querendo é justamente a razão entre as intensidades. Se a gente fizer aqui meio pelos extremos, IA é 100 vezes IB. Ele quer saber quantas vezes a intensidade de A é maior do que a intensidade de B. 100 vezes então. Então dessa maneira ó, a gente marca a letra A. Então foi uma aplicação de fórmula envolvendo essa parte de acústica, nível sonoro, que quem não ensina isso há muito tempo, ou quem não estuda isso há muito tempo, naturalmente vai esquecendo, e o grande lance para se preparar para concurso é estar sempre relembrando coisas fáceis e aprendendo as coisas caprichadas. É assim que faz você acertar muitas questões, que é o volume que faz passar. Beleza? Vamos para a nossa última de ondas. O velho tubos sonoros, tubos abertos, tubos fechados, e aí? Vamos em frente. Quando finalizar essa parte de ondas, a gente vai ter aí uma parte de elétrica, e aí vai ter um pouquinho de nível superior. A velha Física 3 do Halliday vai aparecer em algumas questões.
Como falei, hoje é uma aula passeio, a gente está aí resolvendo questões da CESP. Diz. Nessa questão também, se você souber que o limiar auditivo é 10/12, dava para achar o A e o B e fazer a diferença no final. Dá, é uma outra opção, não precisava fazer esse bizuzinho, vamos dizer assim, desse logaritmo da subtração. Tá perfeito, você está certo. Não tem melhor ou pior nesse caso, certo? Cada um poderia fazer de um jeito e chegar na mesma resposta. Tá de boa, você está certo. Tranquilão? Vamos então para essa questão de tubos sonoros. Todas as questões são da CESP. Olha aqui, ó, Alagoas. Alagoas, ó, de 2018, foi uma prova pra torar, meu amigo. Se você quer ver se você tá sabido, vá para essa prova aqui. E a prova eu achei, ó, pesadíssima. A gente tá resolvendo essa prova inteira em vídeo e ela é linda e exige dedicação para responder. Não é brinquedo não, viu? Dê uma olhadinha nessa prova de Alagoas 2018. Tenho certeza que a nota foi lá embaixo, porque a prova foi a coxo. Pois é. Vamos lá. Olha só, questãozinha envolvendo essa parte de tubos sonoros. A gente tá vendo aqui, ó, que esse tubo aqui é um tubo aberto, é aberto dos dois lados. E que esse tubo aqui é fechado, porque ele é aberto só de um lado. Aqui tem esse alto-falante, e esse alto-falante vai gerar ondas estacionárias dentro desses tubos aí, abertos e fechados. Fazendo a leitura do enunciado, essa prova então de Alagoas foi VOF, olha aqui, ó, item 76, item 77. As figuras 1 e 2, que são as figuras anteriores, figura 1 e figura 2, elas representam esquematicamente um experimento com tubos ressonantes. O alto-falante ilustrado na figura 2 selecionou uma mesma frequência de ressonância fundamental para os dois tubos mostrados na figura 1. Um tubo fechado em uma das extremidades de comprimento L1 e um tubo aberto nas duas extremidades de comprimento L2. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir, considerando que a velocidade da onda sonora no ar é de 320 metros por segundo. A razão entre os comprimentos L2 e L1 é 7/4. Lendo aqui, ó, dadas as condições de ressonância, a relação entre os comprimentos dos tubos pode ser expressa por essa expressão. Bem, tem que ter cuidado, porque foi dito no enunciado o seguinte: o alto-falante ilustrado na figura 2, esse alto-falante aqui, seleciona uma mesma frequência de ressonância para os dois tubos mostrados. Muito bem, mas não é qualquer ressonância, é ressonância fundamental. Ressonância fundamental é a menor frequência possível para ressoar esse tubo. E aí, como é isso, professor? Ah, meu irmão, tu tem que saber esse negócio de desenho no tubo. Não é difícil não, mas deixa eu fazer um desenho que aí fica mais fácil de explicar. O primeiro desenho, que seria o chamado primeiro harmônico nesse tubo aberto, é essa figura aí, ó. Esse é o desenho da primeira situação de ressonância. O segundo desenho seria algo assim, ó. Isso é esquemático, tá? Isso é uma representação de ondas estacionárias no tubo aberto. O terceiro, vamos dizer assim, esquema, né? O desenho aqui tá assim, né? Feito de boa, sem grandes... Qual é o lance? Isso aqui, ó, é o chamado primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Mas quando ele fala harmônico fundamental, ele está dizendo que o desenho tem que ser esse aqui, ó. Eu gosto de fazer a seguinte explicação. Esse cara daqui representa o comprimento de onda, que é o velho lambda. Como tem onda indo e onda voltando para formar onda estacionária, isso aqui, ó, continua sendo lambda. Eu digo que dois buchinhos formam lambda. Então um buchinho desse, um buchinho completo, é lambda sobre 2. Quando eu ensino aos meus alunos, eu digo, ó, meu irmão, o buchinho é lambda sobre 2. Decore, um buchinho é lambda sobre 2. Perceba que nessa figura daqui eu tenho meio buchinho de um lado e meio buchinho do outro. Meio buchinho de um lado com meio buchinho do outro é um buchinho. E aí esse um buchinho aqui, ó, esse cara que é tubo aberto, na nossa questão, ele representa o L2. Então esse L2 aqui, ó,
Não é meio bucho com meio bucho, não é um bucho só? Isso aqui é lambda sobre 2. Mas isso é o tamanho do tubo que ele chamou de L2. Então guarda isso. L2 é lambda sobre 2. Deixa guardado? L2 é lambda sobre 2. Ele escreveu no anunciado que eu tinha que aceitar essa primeira configuração, porque é o harmônico fundamental. Eu não podia pegar nem um 2 nem um 3. Quando a gente vai para o tubo fechado, a gente pode fazer o mesmo tipo de desenho. Vou desenhar aqui as três primeiras configurações. Então, ó, esse é o desenho do primeiro harmônico. Esse aqui, ó, é o desenho do, não é segundo, porque a gente chama de terceiro, porque o tubo fechado ele só tem harmônicos ímpares. Então, ó, esse aqui seria o quinto harmônico, mais o nosso terceiro desenho. Mas pouco importa, é isso que vai me importar aqui, porque isso é o N igual a 1, que é o harmônico fundamental. Mas, professor, isso é meio buchinho, ó, essa configuração aqui, que vai representar pra gente esse cara, que é o tubo fechado, que é o L1, que tem 40 centímetros, mas é o L1. Então, esse desenho aqui é L1, certo? Mas ele é a metade de um bucho. Meu irmão, a gente já decorou que o bucho é lambda sobre 2. Esse desenho aqui só tem essa parte, ó, metade de um bucho. Ah, meu irmão. Então, ó, isso aqui é 50 centavos, metade de 50 centavos, 25 centavos, ou seja, lambda sobre 4. Então, a gente está obtendo que esse L1 tem que ser lambda sobre 4. Ah, professor, esse aqui é 25 centavos, esse aqui é 50 centavos. Então, L2 representa o dobro de L1. É isso, L2 é o dobro de L1. Professor, se L2 é o dobro de L1, a gente já matou a questão. Se L2 é o dobro de L1, L2 não é 7/4 de L1. Então esse item aqui, ó, é falso. É verdade. Muito bem. Então a gente marca falso. L2 é o dobro de L1 e não 7/4 de L1. Tudo bem, professor, mas tem um outro item lá. O outro item diz que a frequência que esse alto-falante está fornecendo é 200 Hz. Como é que eu faço, professor? Meu irmão, tu vai pegar essa distância que ele forneceu, que é a distância de L1. Ele disse que L1 é 40 centímetros. Ah, professor, se ele disse que L1 é 40 centímetros, vou escrever aqui, ó, 40 centímetros é igual a lambda sobre 4. Então, se eu fizer meio pelos extremos, ó, 4 vezes 40, 160 centímetros. 160 centímetros, passando para metro, 1,6 metros. Agora a gente lembra da velha formulazinha V igual a lambda F. Acabamos de calcular o comprimento de onda emitido por esse alto-falante, 1,6 metros. Queremos a frequência, mas esse V, que é a velocidade de propagação das ondas no ar, foi fornecido, ó, 320. Então, se eu colocar aqui 320 por 1,6 dá exatamente 200 Hz. E 200 Hz, então, faz com que esse item aqui ele seja verdadeiro. Essa foi uma das poucas questões dessa prova de 2018 de Alagoas que foi facinho. Normalmente essa prova foi arrochada e com isso a gente finaliza essa parte de ondas. Na verdade tem mais uma questão aqui, mas eu estou aceitando, ó, sugestões, comentários, conta aí. Tá tranquilo, vamos lá. Vamos lá, tô precisando já de motivação, não tem sopinha aqui não, viu? A turma tá indo embora aí, ó. A turma tá indo embora, vai sobrar ninguém até o final. Veja bem. Veja bem, você deixe ligado e não saia não, né, Homero? Você faz feito que você fazia na escola, deixa ligado e dá um passeio, feche a câmera, não é verdade? A turma faz isso, minhas filhas faziam isso. Pode não, minha filha, pode não, liga a câmera, pois é. Aqui eu não tô vendo se a câmera tá fechada ou aberta não, porque no celular não tem jeito. Mas essa questão agora... Ó, isso, você já... Isso, maravilha, precisamos de motivação nessa vida, não é? Ótimo, voz feminina motiva todos nós, não é verdade? Eita, aí já é quase uma relação homoafetiva, não é verdade? Veja bem, nada contra, cada um faz o que quer com o que tem, não é verdade? Mas o nosso limite é 9 horas, senão a hora extra aqui é pesada, não é brinquedo não. Ó, essa questão que a gente vai fazer é linda. É uma mistura de experiência de Yang, mas com acústica.
interferência de ondas sonoras no mesmo estilo de experiência de Young. Vê que legal. Questão da CESP e foi daqui de Pernambuco. Eu não falei que praticamente metade dessa ficha foram as questãozinhas aqui, ó, de perito da Polícia Civil de Pernambuco, feita pela CESP. Bora ver, linda essa questão. Um motorista trafega na direção norte, olha aqui a direção norte, ele colocou o referencial e adotou isso aqui 0, por uma avenida que está a 1 km de distância em linha reta, havia 2 antenas de rádio. Então, ó, essas coisinhas aqui, ó, são antenas de rádio, maravilha, antenas de rádio. Elas estão distantes de 300 metros, eu posso dizer pela figura que esse 0 está no meio, tá? Muito bem. Ambas as antenas transmitem sinais idênticos de mesma frequência. Então, se são antenas, eu pensei que era alto-falante, mas não são, é antenas. Tudo bem. Então, ondas eletromagnéticas serão enviadas dessas antenas. Quando alcançou a posição de y igual a 200 metros, o motorista percebeu o chamado primeiro máximo de interferência dos sinais. Maravilha. Esse assunto, ó, interferência, é Young, mas a gente vai lembrar como é a história de Young, interferência. Não posso nem dizer que é Young, mas vamos ver. Com relação à figura, as informações apresentadas, assinale a opção correta. Esse é um tipo de exercício que eu chamo de questão do sabido. Não tem nenhuma conta para ser feita na marcação, mas ela exige conta. Exige que você faça para poder interpretar. Então, o cara pensa que é teórica, mas na verdade é cálculo, só que você tem que fazer o cálculo e interpretar para ver qual é a alternativa correta. Então, vamos relembrar aquele assunto de experiência de Young, eu acho mais familiar. Nos livros, aquela experiência de Young, a gente diz que tem 2 fendas. E aí, ó, a gente vai dizer que nesse pontinho aqui vai poder ter uma interferência que pode ser ora construtivo, ora destrutivo. Então, quando a gente faz essas deduções lá de Young, a gente chama esse ângulo de θ, essa altura aqui, que é onde vai acontecer essa interferência, a gente chama de y, e essa distância entre o anteparo e essas fendas, a gente chama de dzão. Aí a gente pega a tangente daquele θ. Isso é padrão, tá? Nesse conteúdo você pode até não lembrar, mas nesse tipo de conteúdo a gente faz assim, ó. A tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nessa figura, y sobre d. Só que essa distância entre as fendas, a gente chama ela de dzinho. Só que quando essa distância aqui, ó, dzão, esse d, que é a distância entre as fendas e o anteparo, ele é muito maior do que esse dzinho, a gente considera que esses 2 raios aqui, que eu estou chamando de 1 e de 2, são praticamente paralelos. E aí a diferença de caminho percorrida por essas ondas é justamente esse pacotinho aqui, ó, que é chamado de ΔD. É possível provar, sem grandes dificuldades, que esse cara aqui é θ também. É bonita a dedução, bem facinho. Alternos internos, tem que formar 180 e tal, mas aceite. Se você pegar o seno desse θ aqui, isso dá ΔDzinho sobre D. E aí, quando a gente pega essa aproximação, a gente considera que o ângulo é pequeno. Então, esse seno de θ é aproximadamente a tangente. É da EUF, professor? Não. É porque esse assunto ele é elegante, esse assunto é chique. Então, a gente vai poder igualar essas 2 expressões. Vai dizer que o seno é aproximadamente igual a tangente, que é aproximadamente igual a θ. Então, a moral da história é que a gente vai dizer, ó, y sobre d é ΔDzinho sobre dzinho. E aí a gente vai isolar o y. Então, deixa eu pegar aqui mais espaço. Ó. Esse y é igual a dzão, que multiplica ΔDzinho sobre d. Só que esse ΔDzinho é onde entra a parte de interferência de ondas. Ó, eu gosto de fazer assim, ó, para você tentar entender esse assunto. Suponha que aqui tem um alto-falante, a nossa questão não é um alto-falante, tá? Aqui eu coloco um outro alto-falante aqui, ó. Vou desenhar essa onda, deixa eu só completar aqui, para poder ficar ela mais ou menos organizada. Só fazendo aqui a marcação para poder ficar, ó, organizada. Aqui é o cara, ó o cara aqui, ó, e aqui é a orelha do cabo, é a orelha desenrolada. Aqui é a fonte 1, aqui é a fonte 2. Vá!
Qual é a distância percorrida por essa onda até chegar nos ouvidos do cara? Ó, isso aqui é 1 lambda, 2 lambdas, 3 lambdas. Pois é, e essa outra distância D2 aqui, até chegar no ouvido do cara? É 1 lambda mais 2 lambdas. Aqui são 3 lambdas e aqui são 2 lambdas. O que interessa para saber se é construtivo ou destrutivo é essa diferença de caminho, que é o ΔD. E aí eu tô vendo que, ó, quando essa parte aqui tá para cima, essa parte aqui também tá para cima, eles se somam. Então esse desenho aqui é o chamado interferência construtiva. E a diferença de caminho é lambda. Mas a forma, vamos dizer assim, prática, objetiva, é a seguinte. ΔD é igual a N lambda sobre 2. Se esse N aqui ele for par, desde que essas ondas saiam do mesmo jeitinho, quer dizer que elas estão em fase, se essas ondas, né, estão em fase, esse N, se for par, vai gerar uma interferência construtiva. E se esse N for ímpar, vai gerar uma interferência destrutiva, desde que elas estejam em fase, que é o comum. É para decorar isso, esse assunto de interferência, ΔD, é N lambda sobre 2. ΔD, N lambda sobre 2. Quando eu era professor de cursinho, que o cursinho foi destruído, eu dizia assim, uma pá constrói, N é pá construtiva, N é ímpar destrutiva. Então aquela fórmula que a gente tinha escrito, ó, Y, D sobre Dzinho vezes ΔD. Ó como é que vai ficar. Y, D sobre Dzinho vezes ΔD. Mas esse ΔD, nesse conteúdo, ele é N lambda sobre 2. É isso que eu tenho que saber para responder a questão, é isso que você tem que saber. No enunciado da questão, voltando, ele vai dizer para a gente que esse Y é 200 metros, tá na mão. O Y é 200 metros. O Dzinho, ó, que é a distância entre as fendas, que no caso são as antenas, é 300 metros. E esse Dzão, 1 quilômetro. E ele disse para a gente que quando alcançou a posição de 200 metros, ele percebeu o primeiro máximo, máximo e mínimo. Máximo, a interferência é o que? É construtiva. Construtiva é par, é o primeiro máximo, é o primeiro par. Primeiro par é N igual a 2. Então agora a gente junta tudo isso. Então a gente vai dizer, ó, meu irmão, a fórmula desse assunto é essa aqui, ó. Nesse exercício, eu já sei que é o primeiro máximo, é o primeiro par, então esse N seria 2, beleza? Muito bem. Esse Dzão foi a distância entre as antenas e o cara, foi 1.000 metros, que ele falou 1 quilômetro, 1.000 metros. Esse Dzinho é a distância entre as antenas, foi 300, maravilha. Agora eu posso fazer umas continhas, professor? Pode fazer umas continhas. Se N é 2, cancela com esse 2. Então a gente vai ter que Y é 1.000 sobre 300, ou seja, 10 sobre 3 que multiplica lambda, tá aqui. Cheguei nisso, beleza. E aí, será que isso já responde a questão? Bora ver. Ele fala assim, ó, ainda que uma das antenas parasse de transmitir o sinal, a interferência ocorreria na posição Y. Ah, meu irmão, se parar de fornecer um sinal, não tem mais duas, só tem uma, vai ter interferência como? Então isso aqui não está correto. Só tem sentido falar interferência se tem duas antenas, e tem uma só, não tem sentido ser construtivo ou destrutivo. O primeiro máximo ocorre devido a uma diferença de percurso de meio comprimento de onda. Meu irmão, essa diferença de percurso é ΔD. ΔD é N lambda sobre 2. Ele falou pra gente que é o primeiro máximo. Então esse N é 2. Então, ó, o ΔD é igual a lambda. E aí, ele falou o quê? Ele disse que, ó, o primeiro máximo ocorreu devido a uma diferença de meio comprimento de onda. Não é meio comprimento, é lambda. É um comprimento de onda. É falso, então. Se o comprimento de onda dos sinais das antenas for maior, então vou pegar aquela fórmula que a gente deduziu aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Se o comprimento de onda for maior, o primeiro máximo vai acontecer no Y maior. Vamos ver se ele falou isso. Se o comprimento de onda aumentar,
o primeiro máximo ocorre numa posição anterior a y, é superior a y. Não é isso que a gente acabou de ver? Ó? Quando o lambda aumenta, o y também aumenta. Ele está dizendo que vai ser um y menor. Falso. Tudo falso, professor. Você está errado. Calma. Se a distância entre as antenas fosse menor do que 300, distância entre as antenas é o Dzinho. Então a gente vai pegar essa fórmula aqui e vai diminuir o Dzinho. Ah, meu irmão, se tu diminuir o Dzinho, esse y vai aumentar. Diminuindo o Dzinho, o y aumenta. Vamos ver o que é que ele diz? Se a distância entre as fendas for menor, o primeiro máximo vai estar numa posição posterior, numa posição maior do que y. Essa é a verdadeira. Maravilha. Professor, olha a letra E para ter segurança. Se a distância entre a estrada que trafega fosse menor, a distância entre a estrada é o que a gente chamou de Dzão. Se esse Dzão ele diminuir, ó, então esse y também diminuiria, porque Dzão e y são diretamente proporcionais. Então vamos ver o que ele disse. Ó. Se essa distância Dzão, né, for menor, o máximo vai ocorrer numa posição maior do que y, não é maior, é menor também, porque o que acontece com D, acontece com o y. Então esse item ele é falso e essa é a resposta correta. E ela foi uma questão lindíssima, que tinha que saber muita coisa, mas que aparentemente é uma questão teórica. Um aluno que não sabia de nada e acertasse diria, que questão fácil, mas não tem nada de fácil, foi sorte o cara ter acertado. E com isso a gente fecha a parte de ondas e em alguns minutos a gente vai para a parte de elétrica.